Maria teve outros filhos além de Jesus? Não tem essa curiosidade, né? Bom, então vamos lá. Se a gente faz uma leitura dos evangelhos, dá a entender que ela teve outros filhos, porque são feitas referências aos chamados irmãos de Jesus. Só que aqui é um assunto assim um pouco problemático, porque a palavra usada, ela tem uma extensão, e o Espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele diz assim, que alguns dos apóstolos, como Tiago Menor, eram chamados os irmãos do Senhor. E aí fica essa dúvida, né? Então, eu costumo dizer assim, escolha o que você acha melhor. Teve irmãos ou não teve, mas não seja muito convicto, porque nós não temos os dados exatos e seguros a respeito disso. Agora, particularmente, eu penso assim que é curiosa a passagem, se ela tinha outros filhos ou filhas. É curioso o fato dela estar ali sozinha e partir para Éfeso com João Evangelista. É uma pecinha do quebra-cabeça que bagunça um pouco a minha cabeça. Então nós vamos combinar o seguinte, quem desencarnar primeiro, consulta isso e volta para contar. Partindo do princípio que no Espiritismo não acreditamos em milagres, como explicar a concepção e a gravidez de Maria? Aí tem outra aqui também, né? É a mesma pergunta sobre a concepção, se ela foi natural, né? Foi natural. Eu sempre gosto de, primeiro, só fazer uma observação, né? Kardec explica no livro A Gênese que não existe milagre no sentido de derrogação das leis da natureza. Então, nesse sentido, não existe o milagre. Por quê? Porque imagine, se Deus é todo-poderoso, se Ele é inteligência suprema, você acha que Ele vai criar uma lei que será necessário fazer uma emenda, uma correção? Isso aí é coisa do nosso Congresso. Faz uma lei hoje, daqui a um tempo tem que reformular. Por quê? Porque são criaturas imperfeitas criando leis imperfeitas. Agora, o Criador, que é perfeito, vai criar uma lei imperfeita que depois ele tem que derrogar? Então, nesse sentido, se você está usando a palavra milagre nesse sentido, só que a palavra milagre ela tem vários outros sentidos. Então, se você olha uma mãe solteira que cria 4 filhos e eles formam, é um milagre. Então, não vamos ficar presos a palavras, né? Agora, o fato aqui da narrativa de Maria, eu estava até conversando com a irmã Ilha aqui agora, no intervalo, a gente tem que entender que aquelas pessoas que escreveram a Bíblia, elas escrevem usando expedientes literários. E quando chegou no século XVI, século XVII, as pessoas cismaram de querer ler a Bíblia ao pé da letra.
Então tem pessoa que acredita que a mula de Balaão fala mesmo. Não é? E tem gente que está procurando a baleia onde o Jonas. E se você traduzir errado e disser que foi o Jonas que engoliu a baleia, a pessoa fala que está na Bíblia. Então a Bíblia ela tem uma dimensão simbólica. Ela tem uma dimensão simbólica que nós não podemos desconsiderar. Ela parte do fato histórico, mas ela conta o fato histórico não como um historiador atual. Ela conta o fato histórico de uma maneira para comunicar uma mensagem transcendental. Então, nós até comentávamos aqui agora com a irmã Aila, que é a freira, e a gente comentava aqui, ela me dizia do século IV, dos pais da igreja, Tertuliano, por exemplo, dizia que essa virgindade de Maria é num sentido espiritual de pureza. Então, isso é um pai da igreja, dizia no século IV. Se você for pegar o texto lá de Isaías, que faz a profecia da vinda de Jesus, do Emanuel, né? Deus conosco, lá fala ao mar, quer dizer, a jovem esposa iria dar à luz ao Emanuel, ao Deus conosco. E a palavra almar foi traduzida por Pártenos, que em grego é virgem. Então, de jovem esposa para virgem. Então, você vê que já teve um problema aí na transmissão desse texto. Então, eu gosto de pensar na, abre aspas, Virgem Maria, fecha aspas, como o símbolo da pureza do feminino. Entenda, eu estou falando do feminino, não estou falando de homem e de mulher, do feminino. A dimensão maternal da vida. A dimensão maternal de Deus. E da dimensão do feminino no espírito. Maria é o ápice, ontem falamos isso, inclusive. Nós fizemos uma análise aqui de todas as mulheres da Bíblia e a gente vê que Maria é o ápice, ela é o cume. Ela é o feminino na sua pureza máxima. E o feminino na sua pureza máxima é a Virgem Maria. Virgem no sentido de, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Agora, se você está imaginando virgindade no sentido de útero, aí a conversa é outra. Aí já não é mais bíblica, isso aí é assunto para ginecologia. Então, Haroldo, se Maria absorveu todas as angústias e tristezas de todas as mulheres e mães do Velho Testamento, nós, cada um de nós aqui, com relação ao nosso karma, também é possível absorver as tristezas de nossos irmãos em erros? Com certeza. Está lá no Pensamento e Vida, no capítulo Associação. Toda vez que você emite um pensamento, ele vai e volta carregado das influências de todos aqueles que estão sentindo e pensando como você.
Então, você emite um pensamento de tristeza na potência 2, ele volta na potência 12. E é por isso que a gente entra no ciclo da tristeza. Mas toda vez que você emite um pensamento de alegria, alegria espiritual, esse pensamento vai e se associa ao pensamento de todos que estão vibrando o bem e a alegria, e isso volta também multiplicado. O pensamento é força viva, plasmando a nossa vida. Pelo pensamento, nós nos conectamos a bilhões de seres, para o bem ou para o mal. Por isso que o maior desafio do espírito é o dia que ele atinge um tão alto grau de controle, de autocontrole, em que ele é capaz de escolher o que ele pensa, o que ele sente e como ele fala e age. Essa é uma arte espiritual. A evolução é você adquirir a capacidade de escolher o pensamento. Então, passa um pensamento, você vê ele passando e fala, esse eu não quero, tira. Passa um pensamento assim, deixa eu falar mal do fulano. Não, esse eu não quero. Escolher pensamentos e escolher emoções. Porque elas vêm, mas você escolhe manter ou largar. Como foi a ascensão de Maria? Olha, o que também é um tema que tem esse aspecto da metáfora, da simbologia bíblica, mas eu gosto. Quem quiser ter uma ideia que eu acho maravilhosa, é o capítulo 30 do livro Boa Nova. É quando o próprio Cristo vem, até citamos isso ontem na palestra, né? O próprio Cristo vem buscar Maria e diz para ela assim, é da vontade do meu Pai que no meu reino tu sejas a rainha. Mostrando a todos nós que na direção do planeta, na direção dos nossos destinos, há um coração de mãe. Para que a gente abandone de uma vez por todas essa visão mecanicista de Deus e da lei divina. Visão mecanicista. Ou como Emmanuel lindamente diz no Pensamento e Vida. Podemos assim compreender a vida do universo infinito à escala subatômica como uma cadeia de vidas ligadas à grande vida. Então nós somos vidas ligadas a uma vida. A vida de Deus. E como o pensamento cria a vida, o pensamento de Deus, que é a infinita sabedoria, cria a vida dele, que é o infinito amor. Então, acho que essa relevância que é dada a Maria é no sentido de destacar esse aspecto do Criador, que é o amor maior e mais puro a envolver a criação toda. E aqui se pergunta sobre o que é o espinho na carne da qual Paulo se refere. Olha, se nós catalogar os livros que tentam adivinhar que espinho é esse, dá 1.353.000 livros. Eu
gosto de pensar no espinho na carne como um símbolo. Como um símbolo. Então, faz uma experiência. Vai numa árvore, ou uma rosa, pega um espinho e finca ele na sua barriga. E aí vai almoçar, vai passear no shopping. Não é? Assistir um filme, você fala, esse espinho, esse negócio está incomodando, mas não tira não. Não é? Então, o espinho na carne é um símbolo da condição humana. Eu vou dizer assim de um jeito bem do interior de Minas Gerais. Toda vez que você estiver assim muito orgulhoso, toda vez que você estiver assim se achando demais, lembra que você tem intestino. Espírito puro não tem intestino. Se você já teve uma gastroenterite, você está entendendo o que eu estou falando. Haroldo, e Timóteo esteve ao lado de Paulo da maneira de Lucas? Sim, Timóteo é o filho espiritual do Paulo, porque ele o conhece junto com a mãe e a avó dele, que eram viúvas, e espiritualmente ele adota esse rapaz, que era muito jovem. Então o pai espiritual, aquele que vai dar a base moral, aquele que vai transmitir os seus valores para esse jovem, é Paulo de Tarso. E ele o trata verdadeiramente como um filho. Timóteo está até o fim, assim, não é? Com Paulo. Tanto que as cartas que ele escreve a Timóteo é um pai falando com um filho mesmo. É um amor, assim, muito grande. Sobre o corpo. Por que o corpo de Maria não foi encontrado? O corpo de Maria, o corpo de Jesus, o corpo. Eu acho que aqui Jesus deve ter dado uma ordem assim: some com tudo quanto é corpo. Eu não quero corpo de ninguém. Some com o corpo de Paulo, some com o corpo de Pedro, com o meu, com o de Maria, porque se esse povo achar nosso corpo, ninguém mais lê evangelho. Se um corpo, se tivesse um osso encontrado, ninguém mais ia ler evangelho, nem espírita. Ia tudo ficar lá fazendo peregrinação e se curvando na frente do osso. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Não é? Então é simples, simples. Faz, some, some. Ah, some como? Não sei. É varo, misturou. Sumiu com tudo. Para ficar o evangelho. Essa é a essência que nós temos que guardar. Essa é a essência. Gente, porque um dia... eu tenho que preparar vocês para dar essa notícia, né? A terra vai acabar mesmo. Vai acabar. Mas não é esse ano. Daqui a alguns milhões de anos, o Sol vai esfriar e todo o sistema solar vai acabar. Inclusive Campina Grande. Porque tudo que é instrumento para o espírito evoluir, acaba. Só a essência permanece. Só a essência permanece. Então, graças a Deus que sumiram com o corpo dela. E com todos os outros. Sumiram até com os lugares. Hoje tem gente indo para Jerusalém para visitar a pousada onde o bom samaritano deixou o homem caído.
Você vai lá em Jerusalém e fala, e aqui é a pousada onde o bom samaritano fala, mas não é uma parábola? Não é uma história? Não, é verdadeira, nós encontramos a pousada. Então tem de tudo. Imagina se eu tivesse o corpo, né? Aqui tem uma pergunta de Washington, da internet. Estados Unidos, Marcília. Um abraço, Marcília, a todos que estão nos acompanhando pela internet, né? Qual o papel de cada um dos brasileiros espíritas imigrando para os países em que a maioria, por religião, rejeita a figura de Maria como um ser extremamente elevado e importante para a humanidade? Entendi. É que tem alguns países, são de matriz alemã, dessa cultura, que não emprestam a Maria o significado que ela tem, né? Gente, eu vou dizer uma coisa aqui, olha só. O que toca as pessoas não são as suas convicções. O que transforma vidas não são convicções. O que transforma uma vida é outra vida. Então, aqui nós tivemos um exemplo disso, eu vou tomá-lo como exemplo, que foi Francisco Cândido Xavier. Quando Francisco Cândido Xavier desencarnou, o bispo se manifestou, triste. Os padres de lá, os pastores. Teve isso foi comovente, travestis que fazem programa nos postos, nas estradas de Uberaba. E quando foram entrevistar esses travestis, eles disseram assim, perdemos um pai. Não são convicções que tocam as pessoas. Nós transformamos as pessoas pela qualidade do nosso testemunho, pela nossa exemplificação, pelo amor que a gente é capaz de dar. Então, Marcília, não fale mais Maria no lugar que você está, não usa mais Maria, seja Maria. Tiago não se dava bem com Paulo. Eles divergiam. Isso é ótimo. Essa é ótima. Eu adoro essa história. Imaginem a situação. Desencarna os apóstolos. Está lá Jesus. E chama, Pedro. Ai, Pedro, abraço. João, Paulo, Tiago. Aí entra o Tiago, olha para o Paulo, fecha a cara, vai para um lado. Então, o que Jesus fez? Percebendo que os dois apóstolos dele não conversavam, falou assim, nenhum dos dois vai desencarnar enquanto não fizer as pazes. É igual o pai fala, vai ficar, vem cá menino, vem cá, fica aqui. Olha um para o outro agora. Olha um para o outro. Fala, eu te amo. Te amo. Entendeu? Pois os dois, frente a frente. Os dois fizeram as pazes, morreram. Tanto o Tiago quanto o Paulo. E a gente fica perguntando, nossa, eu vou sair do espiritismo porque, nossa, você entra na casa espírita, os próprios frequentadores brigam. Gente, até os apóstolos eles não brigavam, você está esperando o quê?
apóstolos de Jesus. Você está esperando união divina na casa espírita? Jura? Então, essa é uma lição maravilhosa. E mais uma vez, por que os dois não brigavam? Por divergência sobre o que não é essencial. Sabe por que a gente briga? Por divergências a respeito de questões secundárias. Secundárias. Ninguém briga por causa do pão, briga por causa da manteiga. Entendeu? Briga por causa da manteiga. Então, quando os dois se encontraram, e aí sabe qual que é a conclusão? Eles tiveram uma revelação divina. Vou contar para vocês aqui o encontro deles. Uma revelação divina. O Paulo olhou para o Tiago e falou assim: ele é diferente de mim. Que revelação. O Tiago olhou para ele e falou: ele é diferente de mim. Achei que todo mundo fosse igual a mim. Aí veio a segunda revelação. Paulo olhou para Tiago e falou: a vida dele tem importância. O Tiago olhou para Paulo e falou: a vida dele tem importância. O óbvio. O óbvio. Reconhecer que cada pessoa é diferente e que cada um possui um papel. É só isso. É só isso. Você pode discordar, você pode falar: ele vive assim, eu vivo, não tem problema. Mas entenda, o outro tem um papel. Porque o nosso problema é que a gente quer excluir o outro do universo. Você fala assim: eu não concordo com fulano, eu quero que Deus tira ele da vida agora, acaba, não quero mais esse irmão no universo. Eu quero que Deus desfaça a criação. Não vai desfazer. Não vai. Essa é uma lição profunda. Aí a gente vê a lição de ontem. Maria indo buscar Judas. Essa aqui, porque as outras nunca mais foi compartilhada. Essa aqui eu fico com querendo saber quando é que você vai fazer assim. Essa aqui não. Bom, qual a relação de Maria com a transição planetária? A transição planetária, a meu ver, tem dado muito trabalho a Maria. Porque quando Maria... Isso aqui é uma história que eu vou contar, tá? Então, Maria, Jesus levou ela foi para as esferas, que eu não sei onde é, também não sei como é que é. Lá na governadoria. E aí, os espíritos puros, angelicais, disseram assim: Maria, nossa mãezinha querida, escolhe um trabalho que você quer fazer na Terra. Aí ela falou assim: qual que é o mais difícil? Qual que é o mais difícil? O mais difícil, Maria, o mais difícil na Terra é acolher e educar os encarnados que tiram a própria vida. Aí ela falou: é esse que eu quero. E aí diz Ivone Pereira que ela regimentou a Legião de Maria. É um pelotão de mães. Gente, elas são poderosas. Elas são danadas. E é uma multidão de mães, de espíritos que já sublimaram a feminilidade, o feminino,
o aspecto maternal. E elas trabalham no mundo espiritual, nas regiões de dor e sofrimento, acolhendo a todos os suicidas. E essa legião está tendo muito trabalho, porque nunca na história da humanidade nós tivemos tantos suicídios como hoje. A equipe de Maria está trabalhando intensamente. Intensamente. Mas, mãe não é isso? Mãe não é isso? Até hoje eu dou trabalho para a minha. Mãe é isso. Tem mais, Santana? Tem? Até a Santana cansou. Esse aqui já foi. Alguém quer? Mas essa aqui está. Essa está melhor? Correlacionada. Essa semana, na Casa Espírita, no grupo de pais, onde predominavam mães, foi colocada por elas um pensamento comum de que a mulher não tem que ter filhos. Bom, então acabou a reencarnação. Se esse pensamento prosperar, como fica a reencarnação? Devemos relegar a maternidade à nossa mãe Maria? Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Jesus nos advertiu sobre esses dias que nós estamos vivendo. Ele disse assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que é o duro da transição planetária? É que ela esfria o seu amor. Você chega aqui, trata a pessoa com o maior carinho, e ela, o que ela faz? É ingrata com você. Você está andando na rua, a pessoa fala, esse relógio é bonito. Ah, então leva. Não, mas eu quero levar e quero te matar, e dar um tiro em você. Então o que nós vamos fazer? Deixar de amar? Você vai esfriar seu amor? Só que se esfriar seu amor, acabou a vida. E você realmente acha que na Via Láctea, que tem 100 bilhões de sóis, cada sol com uns 10, 12 planetas, você acha que realmente a Terra é um problema para Deus? Então por que o desespero? Por que o desespero? Tem uma pergunta que foi feita a Francisco Cândido Xavier. Quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei abalado. Porque até onde vai a sua convicção espírita? Até onde vai? Na época que fizeram a pergunta para o Chico, nós estávamos na iminência de uma guerra nuclear. Ia ser uma guerra assim rápida. Eles iam brigar, morria todo mundo. O planeta acabava. Então perguntaram para o Chico. Chico, a história é essa. Ele falou, o momento é grave. O momento é grave. Ou seja, havia realmente o risco de acabar com a vida dos encarnados no planeta. Aí o que o Chico respondeu? Mas se isso acontecer, nós confiamos que o Senhor providenciará para nós outro
orbe. Eu li aquilo. Balancei, falei, não? Mas não é? Mas não é? Você acha que se destruir a terra, você morre? Você acha que se acabar o planeta, você morre? Não tem planeta, né? Está faltando. Os trilhões de planetas que tem, só na Via Láctea, está pouco, né? Você está com medo? Então, deixa eu te contar, não tem só a Via Láctea, não. Tem mais ou menos mais uns outros 200 bilhões de galáxias. Você está com medo de quê? De perder o corpo? Você vai perder. Então, nós precisamos levar a nossa convicção espírita até os últimos limites. Se você perder seu corpo, se o planeta for destruído, você vai ganhar outro corpo e outro planeta. Deus me livre que isso aconteça, mas... Porque existe uma inteligência divina dirigindo o universo. Então, o que Jesus disse é: transição, sopra a brasa do seu amor. Sopra a brasa do seu amor. Porque quando André Luiz chegou para a mãe e disse assim: mãe, você está sabendo onde está papai? Ela: estou. Mãe, você está sabendo mesmo? Estou, filho. Ele está nas regiões mais inferiores do umbral com as duas amantes dele. Mãe, e o que nós vamos fazer? Filho, fica tranquila, já está tudo resolvido. Eu vou voltar. Mãe, a senhora vai voltar? Vou. E com quem? Com seu pai. E as duas amantes? Vão ser minhas filhas. Então, não permita que o seu amor esfrie. Não permita. Porque Deus se oculta porque Ele é humilde, não porque Ele não tem poder. O poder de Deus é infinito, mas se Ele fizer tudo, o que sobra para você? Quando é que você vai para Pernambuco? Isso aí depois a gente responde. Vamos encerrar, né? Olha, só despedir. Meus amigos, muito obrigado. Aos que nos acompanham pela internet. Espero que essas respostas, apesar de imperfeitas, de incompletas, possam ter despertado reflexões. O nosso papel aqui é um papel de despertar reflexões. E eu tenho muita esperança que você saia daqui mais confuso do que quando você entrou. Porque o propósito do aprendizado é a gente sair com mais dúvidas ainda, pensando mais coisas, ampliando o nosso raciocínio. Isso é educação, isso é o aprendizado. Que a gente saia daqui com essa vontade de explorar, de investigar esse universo infinito e com a vontade de manter a chama do nosso amor acesa, porque para as pessoas que Deus colocou na sua vida,
O seu amor é a coisa mais importante que existe. Amar alguém é querer receber o amor daquela pessoa, não de outra. Então, o seu amor para as pessoas que Deus colocou na sua vida é o tesouro mais precioso. Não se esqueça disso. Pessoal, eu vou pedir mais um pouquinho de paciência a vocês. Nós vamos ter agora a divulgação do IPESC pela doutora Adriana Mello, e ela vai subir aqui, é uma explanaçãozinha de 10, 15 minutos, e eu peço a colaboração de vocês. Antes, gostaríamos de agradecer imensamente a Haroldo Dutra pela sua participação aqui no MIEP, nos abrilhantando, nos deixando realmente muito confusos, para que a gente possa agora, a partir daí, ter outras indagações e buscar outras respostas. Com vocês, doutora Adriana Mello. Bom dia a todos. Agradecer ao MIEP por abrir o espaço. Eu acho que eu vou confundir um pouco mais vocês, porque quando a gente começa a estudar, somente a gente que não estuda muito, eu confesso, ninguém é um Haroldo da vida, a gente, como espírita, tem uma ideia de que a gente que veio com alguma deficiência física ou intelectual, a gente veio para pagar alguma coisa. E foi com essa mentalidade ainda atrasada que eu me deparei com a situação que me fez mudar toda a minha vida e meus pensamentos sobre isso. Na realidade, às vezes, eu acho que, às vezes, quem vem com dívidas somos nós, perfeitos, que não conseguem enxergar em uma criança com deficiência que elas são especiais. Mas especiais não no sentido qualquer, mas são espíritos que vieram para nos ensinar a amar. E é isso que eu tenho aprendido nesses 3 anos convivendo com essas crianças com microcefalia, o verdadeiro sentido da palavra amor. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Mello, sou médica espírita, e em novembro de 2015 eu fui envolvida numa situação que era começar a chegar grávidas com bebês mal formados. Ao mesmo tempo, Pernambuco estava vendo as crianças nascerem e ninguém sabia de que se tratava. Até que eu, em 2 minutos pensando, não foi uma coisa difícil, muita gente me pergunta como é que você chegou a essa conclusão. Foi muito rápido, fiz os exames que comprovaram que era o Zika. Em janeiro de 2016, a gente publicou os 2 primeiros casos do mundo de Zika congênita. Isso, eu me perguntava sempre, por que eu? Hoje a pergunta mudou, é por que não eu? Porque, junto com essa descoberta, hoje eu entendo que veio uma responsabilidade maior, que é cuidar dessas crianças. Então, desde o começo, já me veio... Na realidade, a gente recebeu uma psicofonia 1 mês depois, dizendo que aquilo era só o começo. Muitas coisas, muitos desdobramentos ainda iam ter a partir daquela descoberta. E hoje a gente sabe que é bem assim, porque a maioria dessas crianças, elas são muito pobres. Infelizmente, o mosquito ele não foi democrático. Ele atingiu só os países pobres, tanto é que a Europa não está se ligando com a doença. Agora ele chegou na África e na Índia, só nas regiões pobres, onde essas crianças ficam esperando praticamente morrer, quando a gente sabe que com um tratamento elas poderiam ter uma resposta. E aí, se já no começo eu já pensava em, pelo menos, manter uma qualidade de vida dessas crianças, Catarina Maria, que é uma criança paraibana de Juazeirinho, cuja mãe foi o primeiro caso que eu suspeitei que era Zika, ela tem uma outra importância, porque ela começou a mostrar que ela tinha resposta. A mãe era fisioterapeuta, e essa criança começou a fazer fisioterapia com 3 dias de vida. Essa mesma criança, quando eu fui para São Paulo e levei essa paciente, que eu queria dividir as minhas angústias, como médica, que estava vendo um achado que nunca tinha sido descrito, ela ouviu do médico, o maior especialista do mundo em sérum fetal, que era melhor que ela não vivesse, porque ela não teria uma vida. E Catarina vem desafiando todos os prognósticos. Eu tive um probleminha nos vídeos, os vídeos não estão rodando, mas aqui é a Catarina
sendo estimulada desde o começo, depois, quando chegou no IPESC, aquela já brincando de boneca, e nessa última ela está andando. Então, Catarina hoje anda. Então, para uma criança que era melhor que não nascesse, ela tem nos mostrado que ela tem muito mais a nos ensinar. Esse é outro caso, a gente tem, são gêmeos, que nem é tão grave, mas porque foi descoberto tardiamente, já com quase 1 ano de idade, que ele tinha a microcefalia. Acontece que ele não recebeu as terapias ideais. Então, esse aqui está um pouco melhor, ele já engatinha, já começou a andar com suporte. E olha como são lindos. Mas, pasme, como as pessoas acham, as pessoas dizem, essas crianças estão bem, recebem um benefício. Houve muita propaganda de ajuda e houve pouca ajuda oficial a essas crianças. Para vocês terem ideia, esses nossos gêmeos, os pais são deficientes auditivos, a mãe e o pai. Então, numa casa são o pai e a mãe com deficiência auditiva e 2 crianças com microcefalia, 4 pessoas com deficiência. Sobrevivem do salário do marido, porque a mãe que recebia um benefício foi cortada agora em janeiro. Então, estão todos sobrevivendo de um benefício, de um salário do marido. Então, assim, a situação delas é realmente grave. Não só de saúde, mas de falta de apoio governamental. E aí fez com que esse nosso trabalho, toda vez que aparecia, todo mundo pedia vaga, porque, infelizmente, só o nosso grupo começou a dar assistência. A maioria dessas crianças são pesquisadas, mas não são assistidas. A gente começou a receber mães de todos os lugares, inclusive a gente tem uma mãe da África, e aqui foi um sonho nosso que se realizou o ano passado, que era uma casa de apoio. Então, hoje a gente recebe 30 mães de fora. A gente tem mães do Amazonas, Maceió, e regiões distantes aqui da Paraíba, que passam a semana inteira, ou às vezes 3 meses inteiro com a gente. Então, aqui é alguma das nossas mães. Essa aqui é Miriam com Suzana, que é de Angola, porque, infelizmente, o vírus rodou o mundo e voltou à África. E tem mais de 100 crianças em Angola acometidas com microcefalia, sem nenhuma assistência. Então, eles, só assim que eles respondem quando eles são estimulados. Então, acho que cedo demais a gente disse que essas crianças eram sequeladas e a gente fechou os olhos para elas. Melhor fechar os olhos e fazer de conta que não existe, mas elas existem. Agora a gente está com um projeto novo que é para fazer uma brinquedoteca com uma sala de estimulação visual. Então, tudo que a gente faz é com doação. O IPESC hoje ele sobrevive sem nenhuma ajuda de prefeitura, Estado ou federação, tudo é feito através das doações. E eu digo que o Carnaval é sempre uma época para comemorar, porque foi há 2 anos atrás, em Goiânia, que a gente já sem nenhuma força mais, porque eu acompanhava as mães pelo WhatsApp e via todas as necessidades. Crianças precisando de cirurgia, e os hospitais a prefeitura não pagava. Criança precisando de sonda, criança que arrancava a sonda e chegava no hospital, ninguém queria colocar. Então, foi um período muito difícil, até que, graças a Deus, Rossandro nos levou para Goiânia. Chegando lá, no evento espírita, a gente conseguiu uma boa doação em dinheiro e conseguiu o que é mais importante para a gente hoje, o apadrinhamento da Fraternidade Sem Fronteiras. Então, através de R$50 por mês, você pode adotar uma criança. E é através desse dinheiro que a gente programa quantas crianças a gente pode receber por mês. Então, quem no final, na hora do almoço, no intervalo, quiser, pode comprar camisa. A camisa é boa, mas quem nos faz mesmo saber quantas crianças a gente pode receber, programar, como toda casa tem que ser programada, o orçamento, a gente faz isso de acordo com números de padrinhos. Tá? Então, o nosso objetivo agora é construir essa sala de estimulação para as crianças. Aqui são outras causas da fraternidade. Eu acho que a gente tem o espiritismo que a gente precisa ler, estudar, ver, e a gente também tem agora essa oportunidade de agir. Eu acho que a Fraternidade Sem Fronteiras foi uma organização que nos deu essa oportunidade de dar um pouquinho ao outro. Então, Wagner começou, que é o presidente, começou com as ações na África, tem ações na Venezuela, tem a nossa ação. Então, assim, quem quiser depois apadrinhar, não precisa ser nossa criança, qualquer causa da fraternidade ser apadrinhar, você tem certeza que um bem muito grande vai estar sendo feito. E, apesar de parecer pouco, R$50,
mas de 50 em 50 a gente consegue transformar o mundo. Certo? Então, é isso. Quem quiser visitar o IPESC, a sala, a gente, inclusive, a partir de março, vai abrir voluntários com ideias para aumentar a renda, ensinar mães a fazer alguma coisa para que a gente possa vender. Então, tudo isso vai estar no site e a gente vai estar disponibilizando. Tá? Muito obrigada. Então, agradecemos à doutora Adriana de Mello pelo belo trabalho, né, que vem exercendo ao longo desse tempo, auxiliando tantos espíritos necessitados. Prometo agora que vocês estão liberados e nós retornamos, como falamos, às 14h15. Aguardamos todos vocês aqui no período da tarde. Muito obrigado. Eu quero te convidar para tu poderes desfrutar da TV 7. É uma emissora na internet que disponibiliza conteúdos de extraordinária beleza em torno dessa formosa doutrina espírita, que vai ao encontro do teu coração. Eu quero te convidar para você também poder acessar esse canal e poder abusar de tudo quanto essa TV, nesse esforço de um grupo de companheiros voluntários, oferecem para você. Um abraço terno do Pará e do Jardim das Oliveiras. Olá, amigos. Aqui é Haroldo Dutra Dias. Você já conhece a TV 7? Pois é, são amigos de Campina Grande e criaram essa web TV. Você pode acessar pelo YouTube e ter acesso a ela também nas redes sociais. Não deixe de acompanhar. Trabalho de divulgação que conta com a sua participação, com o seu engajamento, para que a gente possa levar espiritualidade e religiosidade aos corações. TV 7, espiritonline.com. Um abraço. Olá, amigo. Eu quero te convidar para tu poderes desfrutar da TV 7. É uma emissora na internet que disponibiliza conteúdos de extraordinária beleza em torno dessa formosa doutrina espírita, que vai ao encontro do teu coração. Eu quero te convidar para você também poder acessar esse canal e poder abusar de tudo quanto essa TV